pessoal, tudo bem? E aí galera da enfermagem, tudo bem, criancinhas? Tranquilo? Bom pessoal, olha só, para quem não lembra, meu nome é Fabiano, né? Minha matéria é microbiologia. Bom, criancinhas, dentro da microbiologia, a gente já estudou o quê? A gente já estudou os vírus, a gente já estudou as bactérias e a gente já estudou o quê? Os fungos. A gente acabou de estudar os fungos, né? Inclusive, nossa aula passada a gente estava falando sobre o que? As micoses, tá ok? Bom, gente, aí a gente vai entrar na segunda etapa do nosso conteúdo de microbiologia. Desde o início, né, do curso, eu falei para vocês que a nossa matéria chamava microbiologia e parasitologia, né? Microbiologia e parasitologia. Então, criancinhas, como vocês já olharam, já leram aqui embaixo, vocês já viram o nome aqui, ó, parasitologia. Então, nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre o que? Sobre esse assunto, que é tão interessante quanto a microbiologia, tão interessante quanto o quê? Quanto as bactérias, os vírus e os fungos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a parasitologia. Bom, vamos primeiro para o conceito de parasitologia, né? Olha só, a parasitologia é um ramo das ciências biológicas ou das ciências médicas, né? Que tem como campo de estudo a morfologia, fisiologia e o ciclo de vida dos parasitas que infectam os seres humanos, tá? Ah, professor, mas bactéria, vírus e fungo também não são parasitas? Sim, também você pode considerar parasitas, mas eles vão possuir características diferentes, né? Esses parasitas que nós vamos estudar vai ser principalmente os chamados protozoários e os chamados o quê? Eumintos, tá? Mais pra frente eu vou estar mostrando para vocês, né? E ele vai ter o quê? Uma relação parasita-hospedeiro, né? Ele vai ter uma relação diferente com o hospedeiro, tá certo? Olha aqui, ó. Os parasitas necessitam do hospedeiro para que sua perpetuação como espécie seja mantida, né? Quer dizer, esses parasitas, eles vão depender do organismo humano, né, que eles vão habitar, para que eles o quê? Para que eles sobrevivam, né? Para que eles sobrevivam. Por exemplo, o carrapato é um exemplo o quê? De parasita, né? A gente não vai estudar o carrapato porque ele já não faz muita parte aqui da enfermagem, né? Faz parte mais da veterinária, mas o carrapato ele é um parasita, né? Ele fica ali sugando o sangue do cachorro, né? Que seria o que? O hospedeiro, tá ok? Quase sempre os parasitas infectam regiões do corpo humano que possuem uma rica rede de vasos sanguíneos, como o intestino, né? Então esses parasitas, eles adoram infectar locais onde você encontra sangue. Por quê? Porque o sangue ele vai ser rico em nutrientes. E esses parasitas, eles vão se alimentar o quê? Dos nutrientes do sangue, tá? Então eles adoram ficar principalmente o que? Principalmente no intestino. Mas vocês vão ver que existem parasitas também que vão habitar o que? A corrente sanguínea, né? Vão ficar o que? Vão ficar ali no nosso sangue, tá? Então eles vão habitar principalmente ali no intestino e principalmente o que? Ficar na corrente sanguínea, no sangue circulante. Tá ok, criancinhas? Vamos embora pra frente? Ó, os parasitas, quanto ao número de hospedeiros, pode ser monoxênico e heteroxênico. O que significa dizer isso? Olha só, monoxênico é o parasita que ele vai ter um hospedeiro somente, né? A gente pode citar, por exemplo, a giardia. Eu vou falar da giardia mais pra frente para vocês, né? A giardia, ela só vai ter como hospedeiro o homem, né? O homem, ele é o único hospedeiro. Então, nós dizemos que a giardia, ela é o quê? Ela é monoxênica, né? Por quê? Porque ela só tem um hospedeiro. E nós podemos ter o quê? Parasitas heteroxênicos, que eles vão ter 2 hospedeiros. Professor, como assim, professor? 2 hospedeiros? Bom, nós vamos pegar, por exemplo, o protozoário chamado Trypanosoma cruzi, o causador das chagas, né? O Trypanosoma cruzi, ele pode habitar o quê? O inseto, né? O inseto, o triatoma, o barbeiro, e ele pode infectar também o quê? O ser humano. Então, certa parte da vida dele, ele vai estar aonde? Ele vai estar lá dentro do inseto chamado barbeiro.
E a outra parte da vida dele, ele vai estar dentro o quê? Do corpo do ser humano, né? Então, o ciclo de vida dele necessita de 2 hospedeiros. Então, ele é chamado de heteroxênico, tá? Monoxênico tem um hospedeiro só. Heteroxênico, nós temos o quê? 2 hospedeiros, né? 2 hospedeiros, tá ok, criancinhas? Eu vou estar disponibilizando para vocês um texto e vou estar disponibilizando também esse slide, tá? Para vocês o quê? Para vocês olharem depois, né? Tá ok, criancinhas? Bora para frente? Bom, olha só, criancinhas, os seres vivos, eles são o quê? Eles são divididos em 5 reinos, de acordo com a característica de cada ser vivo, né? Por exemplo, eu não poderia estudar ao mesmo tempo um vírus e um elefante, não é verdade? Então, assim, de acordo com as características, suas características próprias, para facilitar o estudo, esses seres vivos, eles foram repartidos o quê? Em reinos, né? Nós temos o quê? O reino animal, nós temos o reino das plantas, o plantae, o reino fungi, que é dos fungos, nós temos o reino monera, que é o quê? Das bactérias, né? E nós temos o reino protista, que é dos protozoários, que nós vamos ver nessa aula aqui, tá? A nossa parasitologia, ela vai estudar principalmente o quê? Os protistas, que são os protozoários, e dentro do reino animal, a gente vai ter uma classe que chama o quê? Que é uma subdivisão do reino animal, que chama o quê? Que chama eumintos. Então, a gente vai estudar os eumintos. Os eumintos fazem parte do reino animal. E os protozoários, que a gente também vai estudar, faz parte do reino protista, né? E aqui do reino fungi e do reino monera a gente já estudou. Fungi é os fungos, né? E monera vão ser o que? As bactérias. E os vírus? Os vírus, criancinha, ele não tem o que? Ele não tem um reino próprio, né? Ele não tem um reino próprio. Ele não se adapta a nenhum desses reinos. Tá certo? Então, esse aqui são o quê? São 5 reinos dos seres vivos. Dentro da parasitologia, a gente vai estudar o reino protista, os protozoários, e a gente vai estudar o quê? Os eumintos, que está dentro do reino animal. Entendido, criancinha? Bora pra frente, né? Não vou falar dúvidas não, senão vocês vão ficar aí querendo ir embora. Bom, então como eu falei para vocês, a gente vai começar a estudar o que? Os protozoários, né? Que fazem parte o que? Desse reino aqui, ó, do reino protista, tá bom? Vamos lá, características gerais desses protozoários, né? São unicelulares, ou seja, possuem uma célula só. São eucariontes, possuem um núcleo organizado, isso aí vocês já sabem, né? Unicelulares, eucariontes. Em sua maioria são heterótrofos. O que são heterótrofos? Que não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Eles necessitam de outras substâncias, de outros seres, o quê? Para produzir o seu alimento, tá bom? Quer dizer, então, eles são heterótrofos, eles não são autótrofos, eles não produzem os próprios alimentos, tá bom? Bom, criancinhas, existem o quê? Uma diversidade muito grande de protozoários. Muitos deles fazem o quê? Fazem mal ao ser humano. E outros já não fazem. Vivem na natureza normalmente, como qualquer outro ser vivo, sem o quê? Sem causar mal nenhum a nós, seres humanos. Tá ok? Então existem protozoários que causam mal aos seres humanos e existem outros protozoários que não causam mal aos seres humanos, né? Bom, para facilitar o estudo, criancinhas, a gente vai dividir esses protozoários em grupos, né? Nós estamos chamados protozoários ameboides, os protozoários ciliados, os protozoários flagelados e os apicomplexos, tá? Essa classificação aqui de protozoários se dá o quê? Pelo seu sistema locomotor, criancinhas. Pelo sistema locomotor desse protozoário, tá? Por exemplo, um protozoário ameboide, ele vai se locomover por pseudops. O que é pseudops? Você imagina uma ameba toda molona, ela manda prolongamentos, né? Prolongamentos, e com esses prolongamentos ela consegue o quê? Se mover, né? Ela consegue se mover, tá? Ciliados, eles vão ter um monte de cílios assim, ó, na célula, né? E o que vai acontecer? Elas vão bater e eles vão conseguir o quê? Se locomover.
Flagelados, eles vão ter um rabinho, um flagelo ali, e o que vai acontecer? Esse flagelo vai fazer com que esse protozoário se locomova em meio líquido. E os apicomplexos, criancinhas, eles não possuem o quê? Sistema de locomoção, eles dependem da corrente, do vento, né? Onde tiver vento, onde tiver corrente de líquido, né? Ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir se locomover, ele vai seguir as ondas, né? Como uma onda no mar, né? Ele vai seguir as ondas, tá ok? Bom, criancinhas, nós temos ameboides que causam doenças ao homem, flagelados e apicomplexos. Esses ciliados aqui, nós não temos ciliados que causam que? Patologia para o homem. Então, quer dizer, os ciliados, eles não têm importância clínica para o nosso estudo, tá? Dentro das ciências médicas, a gente não vai o quê? Tá estudando esses ciliados. A gente vai estudar os ameboides, os flagelados e os apicomplexos, né? Lembrando, criancinha, que todos eles, obviamente, são o quê? Protozoários. Right? Right. Bora pra frente. Então, vamos começar aqui a falar dos protozoários ameboides. Olha só. Vamos ler aqui embaixo, aqui, ó. Os protozoários ameboides deslocam-se ou capturam seu alimento por meio de estruturas chamadas pseudos, né? Aquilo que eu falei para vocês, que são prolongamentos do citoplasma dele. Ele manda um prolongamento ali, outro ali, depois fixa e depois ele puxa. E também para fazer alimentação, ele vai o quê? Englobar a estrutura, né? Ele vai englobar a estrutura que ele quer através desses pseudos, né? E isso aí, na verdade, se chama falsos pés, né? Então, eles vão se locomover dessa maneira, tá bom? Ó, amebíase é uma infecção do intestino grosso e, por vezes, do fígado e outros órgãos. Raramente, criancinhas, fígado e outros órgãos, né? Que é causada pelo protozoário unicelular conhecido como ameba. Então, criancinhas, as amebas, elas causam o quê? Uma doença chamada amebíase, né? E ela vai atacar principalmente o intestino grosso, né? Nós temos vários tipos de amebas, tá? Eu escolhi duas aqui mais importantes, ó, para mostrar para vocês. A Entamoeba coli e a Entamoeba histolítica, né? Essa Entamoeba coli, criancinhas, se você fizer um exame parasitológico de fezes, né? Você às vezes pode achar essa entamoeba ali nas fezes, né? Mas ela não vai causar o quê? Mal nenhum a você. O problema é essa entamoeba histolítica. Se você tiver uma grande quantidade de entamoeba histolítica, ela vai te causar o quê? Vamos olhar aqui embaixo, ó. As pessoas podem não ter sintomas ou podem ter diarreia, constipação, cólicas abdominais, sensibilidade no abdômen superior e febre, tá? Mas o principal ponto que essa entamoeba vai causar vai ser o que? Vai ser chamada diarreia, tá bom? Diarreia. Ela vai causar diarreia, vai causar cólicas abdominais fortes, né? E a histolítica ela pode agravar até fazendo lesões ulcerativas, machucar ali o seu intestino, tá bom? Então a principal característica dessa amebíase. E quem causa principalmente essa amebíase é a entamoeba histolítica. A entamoeba coli, ela vai viver lá no seu intestino e não vai causar o quê? Nada, né? Ela vai ficar lá, é o famoso lápis branco, não representa nada, né? Não representa nada, tá ok? Entendidos então, criancinhas? Então, a entamoeba histolítica, ela é uma ameba. Toda ameba é um protozoário ameboide, né? Que provoca a amebíase. A principal causa da amebíase é o que? Diarreia, né? Ah, como é que eu pego essa amebíase? Através de alimentos contaminados, né? Água, alimentos contaminados. O indivíduo defeca em algum lugar, né? Sem vaso sanitário, defeca ali no mato ou na calçada, aquelas fezes vão estar ricas de cisto de entamoeba, né? E o que vai acontecer? Vai bater, essas fezes vão secar, esses cistos vão ficar ali, bate o quê? Bate um ventinho ali e esses cistos de entamoeba acabam caindo aonde? No seu alimento. E você come esse alimento, né? E aí você vai ficar o quê? Contaminado. A mesma coisa acontece com água, tá?
Então você vai adquirir a entamoeba através do quê? Através de alimentos contaminados. Outra coisa interessante, criancinhas, é o seguinte, né? Mosquito pousa lá nas fezes, né? Fica com a patinha sujinha lá de fezes, aí vai lá e pousa em cima o quê? Do seu pão de queijo, espalhando o quê? Um monte de cistos ali em cima. Aí você, delícia, hein? Que delícia, hein? Pois é, isso aí, mosquito, né? Formiga, tá? Então tudo isso pode estar contaminando o seu alimento e você adquirindo o que? A amebíase, né? E o principal problema é o que? A entamoeba histolítica, tá bom? Bora continuar, criancinhas? Bom, olha só, então a gente vai falar agora de protozoários flagelados. O que é protozoário flagelado? Ele tem um flagelo no qual ele vai o que? Se movimentar, né? Ele vai bater esse flagelo no meio líquido para ele o que? Para ele se movimentar, né? Os principais flagelados que nós vamos estudar, né, os protozoários flagelados, vai ser o Trypanosoma cruzi, a Giardia lamblia e o Trichomonas vaginalis. Professor, existem outros? Sim, existem outros, só que não vai dar tempo da gente ficar falando aqui, né? Cabe a vocês o quê? Começarem a estudar, se interessar pelo assunto e pesquisar aonde? Pesquisar na internet, né? Vamos falar sobre o Trypanosoma cruzi, ó. O Trypanosoma cruzi, gente, ele é um protozoário flagelado e a doença que ele vai causar é o quê? É a doença de Chagas, né? Todo mundo já ouviu falar em doença de Chagas, é uma doença comum na nossa região, né? Como é que a gente pega essa doença de Chagas? A gente vai pegar essa doença de Chagas, a forma mais comum é o quê? É pelo ferimento causado pelo triatoma, né? Triatoma, ele é um inseto hematófago que se alimenta de sangue, tá? Popularmente ele é conhecido como barbeiro. E esse triatoma, ele pode ter ou não dentro dele o protozoário chamado Trypanosoma cruzi, né? Tá aqui, ó. Aqui o barbeiro aqui para vocês viram o barbeiro aqui, ó, no cantinho aqui, bonitinho, né? Então o que acontece? Esse barbeiro, né? Esse barbeiro, ele vai lá chupar o sangue do indivíduo, ele chupa o sangue da pessoa, ele faz um buraquinho, quando ele está chupando o sangue, ele defeca. E nas fezes desse barbeiro, né? Nas fezes desse barbeiro, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o Trypanosoma cruzi, né? E a pessoa vai lá e coça e leva esse Trypanosoma cruzi o quê? Para dentro da corrente sanguínea. E aí a pessoa vai adquirir o quê? A doença chamada Chagas, né? Então quer dizer, o bichinho ele suga o sangue, defeca e você o quê? Coça e leva aquelas fezes para aquele machucadinho que ele deixou ali. E aí o Trypanosoma penetra na sua corrente sanguínea, né? Bom, criancinhas, olha só. Outra forma de se adquirir também é através da ingestão de alimentos contaminados, como açaí, caldo de cana, né? Esses alimentos, o triatomídeo, né, o barbeiro, ele fica nesses alimentos e às vezes a pessoa não tem uma higienização boa, faz o quê? Faz a trituração desse barbeiro, né, das fezes dele ali juntos e você o que? Acaba consumindo. E aí você vai adquirir o quê? O Trypanosoma cruzi. Então cuidado com açaí e caldo de cana, né? Que você pode se contaminar com a doença de Chagas, tá? Qual que é o principal sintoma, criancinhas? Bom, sintoma nós podemos ter três fases. A fase aguda, a fase intermediária ou latente e a fase crônica, né? A fase aguda, às vezes a pessoa ela não tem sintoma nenhum, né? Nem na fase aguda e nem na fase o quê? Intermediária. E essa fase intermediária ela pode durar o quê? Muitos anos, 10, 20 anos, e a pessoa o quê? Não sentir absolutamente nada. A pessoa até pode morrer sem saber o quê? Sem saber que teve a doença de Chagas, né? Sem saber que teve a doença de Chagas, tá certo? Bom, mas na fase crônica, o que vai acontecer? Esse Trypanosoma, esse protozoário, né, Trypanosoma flagelado, ele vai para onde? Ele vai lá para o coração, ele vai para o esôfago e ele vai lá para o intestino. E ele causa um processo de inflamação. E esse processo de inflamação vai fazer com que esses órgãos inchem, né? Eles ficam edemasiados, vai formar um edema. O coração fica grandão. Por isso que a gente fala que a doença, olha aqui, ó, que eu coloquei para vocês, do mega coração, do mega esôfago e do mega cólon intestinal. Quer dizer, ele pode aumentar o tamanho do coração,
pode aumentar o tamanho do esôfago, né? E pode aumentar o tamanho do intestino. E uma vez instalada, criancinhas, essa doença ela não tem cura, né? O indivíduo ele vai morrer, né? Com problemas cardíacos ou com problema do esôfago, que ele não vai conseguir deglutir, ou com problema no intestino, tá bom? Entendidos, criancinhas? Beleza? Depois vocês deem uma lida mais sobre a doença de Chagas, né? Eu não vou adentrar mais no assunto, porque senão fica muito longo o nosso vídeo. E ele já vai ficar, né? Profilaxia. O que é profilaxia? A forma de evitar a doença. Profilaxia é a mesma coisa que tratamento? Não. Profilaxia é a forma de evitar, né? Eliminação do vetor. E qual que é o vetor? O barbeiro, né? A gente vai eliminar o vetor. Lembrando que vetor é aquele que transmite a doença. Agente é o causador. No caso da doença de Chagas, olha só, o vetor é o que? É o barbeiro, né? E o agente, o causador da doença vai ser o que? O Trypanosoma cruzi. Então, na doença de Chagas, o vetor, o barbeiro, triatomídeo, né? E o causador da doença, que é o agente, vai ser o Trypanosoma cruzi. Certo, criancinhas? Bora pra frente. Olha só, o outro protozoário, né, que nós vamos estudar vai ser o que? A Giardia lamblia, né? A Giardia lamblia. A Giardia lamblia, gente, ela é um flagelado aqui, ó, bonitinho aqui, né? Olha que gracinha. Esse aqui é a forma adulta dela, né? Esse aqui é o cisto, que é encontrado o quê? Nas fezes. É através disso aqui que você se contamina, né? E a Giardia lamblia, ela também vai ser o quê? Adquirida através do quê? Da ingestão de cistos, de alimentos contaminados. A mesma coisa das amebas, tá, criancinhas? E o que ela vai causar? Ela vai causar uma doença conhecida como giardíase ou giardose, né? E o que vai acontecer? O indivíduo também vai ter o quê? Os mesmos sintomas ali das amebas, né? Dor abdominal e diarreia, tá ok? Dor abdominal e diarreia, tá bom? Então, a Giardia lamblia, né? Muito comum quando a gente faz o exame parasitológico de fezes, é muito comum a gente encontrar onde? Encontrar nas crianças, né? Crianças. Porque criança leva tudo na boca, né? E aí fica contaminado. Tá ok, criancinhas? Bora pra frente? Ó, Trichomonas vaginalis, né? É outro protozoário. Olha que bonitinho que ele é. Esse Trichomonas vaginalis, ele provoca, né, uma doença conhecida como triconomíase, né? Triconomíase. O que é a triconomíase? A triconomíase, na verdade, é uma vaginite ou uma inflamação na região da vagina, né? A mulher que tem o tricomonas, ela vai ter o quê? Corrimento e vai ter uma coceira intensa na região da vagina, certo, criancinhas? Como que você adquire essa triconomíase? Através da relação sexual, tá? Ah, professor, então não pode ter relação sexual? Pode ter relação sexual sim, né? Desde que vocês o quê? Usem camisinha, tá certo? Então a gente vai falar que é o quê? Relação sexual sem o uso de preservativo, tá? Então a triconomíase, ela é uma doença o quê? Ela é uma doença sexualmente transmissível, ou seja, ela é uma DST, né? Então, olha aí, um protozoário, né? Um protozoário que causa o quê? Que causa uma DST, não é? Que causa uma DST, tá certo? E o interessante dessa triconomíase, criancinhas, é o seguinte, que o homem, ele é assintomático, né? O homem, às vezes, ele tem o tricomonas vaginalis, ali na região peniana, porém, ele não vai desenvolver sintomas nenhum. Ele só vai o quê? Contaminar a mulher. E a mulher, ela vai ter o quê? Ela vai ter todos os sintomas, que é coceira, né? Um corrimento fétido ali, né? Na região vaginal, tá certo? Então, quando houver tratamento, tem que ser tratado os dois parceiros, né? Tanto o homem como a mulher. Se vocês tratar um só, não adianta o quê? Não adianta nada. Entendidos, criancinhas? Trichomonas vaginalis é um protozoário flagelado e é adquirido que através da relação sexual sem uso de preservativos. Entendido, criancinhas? Bora pra frente? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre os protozoários, ó,
apicomplexos ou esporozoários, né? Também são conhecidos como esporozoários, tá bom? Eles são chamados assim porque eles não possuem aparelho locomotor, né? As amebas fazem os pseudops, os flagelados possuem os flagelos, né? E esses esporozoários aqui eles não têm, né? Na verdade eles têm o quê? Uma parte superior, apical, né? Que ela vai penetrar na célula ali para o quê? Para infectar essa célula, tá bom? Bom, a célula hospedeira, tá? Existem vários representantes, mas a gente vai citar como exemplo para vocês, olha aqui, ó, o Plasmodium, né? O Plasmodium, ele causa o quê? Uma doença chamada malária, tá? O que é a malária? Vamos ler aqui, ó. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo Plasmodium. Muito comum, né, na região norte do nosso país, né, lá no Amazonas e tudo mais. O que acontece, gente? Quando esse mosquito Anopheles, né, ele vai se alimentar de sangue, ele vai passar para vocês, para a gente, né, para vocês, ó, para nós seres humanos, o Plasmodium, tá? E esse Plasmodium, ele vai causar o quê? Ele vai causar uma febre muito alta, tá? O pessoal costuma chamar essa febre de febre quebra-osso, porque o indivíduo tem um tremor, né? Um tremor tão intenso, criancinhas, que às vezes ele pensa que vai quebrar os ossos, né? Inicialmente essa febre, ela é contínua, né? Você começa tendo essa febre sempre. Depois ela começa o quê? A se repetir a cada 3 dias, tá? E ela vai aumentando cada vez mais a intensidade. Se você não tratar, o que vai acontecer? Você vai o quê? Acabar morrendo, tá bom? Então, olha só, a malária, né, é uma doença muito comum no nosso país, tá? É bom vocês darem o quê? Darem uma estudadinha depois sobre essa malária. Entendidos, criancinhas? Bom, esse vídeo, pelo que eu estou vendo, ficou bem compridinho, né? Espero que vocês tenham chegado até o final. Como sempre, eu estou deixando para vocês uma atividade, né? Um questionário. Estou deixando para vocês também um texto, para vocês o que aprofundarem mais. E espero que vocês aprofundem mais nessas doenças, né? Nos protozoários. A gente deixou de falar, por exemplo, do toxoplasmose, né? Da toxoplasmose, doença, né? A gente deixou de falar da leishmaniose, tá? E uma série de outras doenças provocadas o quê? Por protozoários. Então, criancinhas, cabe ao professor dar um norte para vocês. E aí, o que vocês devem fazer em casa? Se interessar pelo assunto e pesquisar mais pela internet. Isso vão fazer de vocês se tornarem grandes profissionais, que eu tenho certeza que vão ser. Entendidos, criancinhas? Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Não, né? Só na hora da prova. Então, criancinhas, até mais. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E se cuidem, hein, criancinhas?